o resultado de cada um vai dar arredondado de um jeito, e isso não interfere muito no resultado final, não. Então, se ele for corrigir com vocês e, por exemplo, alguém usar 34,68 em uma questão, ou usar 35, não vai interferir muito, não. Porque o resultado vai ser encontrado mais ou menos igual. Aí ele fala o quê também? Que a aceleração ela é constante, 80 quilômetros. Então, a gente tá aqui, a aceleração vai ser igual a 80 quilômetros. Só que ele fala aqui que é quilômetros por hora por segundo, sobre segundo, que vai ficar assim, sobre 1 sobre 3,6. Aí isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a exatamente... Na verdade, deixa eu ver, pessoal, porque eu estou vendo aqui uma coisa, se é 8 ou é 80 nessa questão. Não, é 80 mesmo. Fazendo essa divisão, vai ser igual a... Deixa eu fazer aqui só para conferir se eu fiz certo. Vai ser igual a 22,222. Vamos colocar aqui 22,2 metros por segundo ao quadrado. Como está falando em aceleração, a gente entende que é segundo ao quadrado. E, por fim, ele vai falar da velocidade lá do carro da patrulha. Não vamos falar de carro da patrulha, não, que é muito feio, né? Vamos falar de velocidade do policial. Aqui que vai ser igual a 190 km por hora. Aqui 190 quilômetros por hora. Esqueci de colocar os M's. Quilômetros por hora, que quando a gente converte por 1 sobre 3,6, vai ser igual a 52,8 metros por segundo. Aí pronto, a gente já fez essa primeira conversão, Gustavo. Aí, o que é que a gente vai fazer agora? A letra A, ela pede o tempo para a gente, da aceleração. Aí, como é que a gente pode fazer isso? A gente tem logo que pensar uma coisa. A gente vai pensar o seguinte, a velocidade do policial e a velocidade do corredor, elas vão ser igualadas, não vão ser em algum momento. Aí o que é que a gente pode pensar a partir disso? Se eu sei que a velocidade do policial e a velocidade do corredor vão ser igualadas, a gente pode fazer logo assim, saber que o x, aqui o x vai representar a distância do policial, vai ser igual ao x do corredor. E o que é que isso quer dizer, Gustavo? Isso quer dizer que para a gente responder essa questão, basta a gente entender que a equação aqui da posição, para que a gente vai usar a equação da posição para encontrar cada um deles. E depois a gente vai igualar tudo isso em relação ao tempo, já que é o tempo que a questão está pedindo. Aí nós vamos encontrar o tempo que ele leva para estar na mesma posição. O que mais? E resumindo, isso aí ficou um linguajar muito científico. O que é que eu quero dizer realmente? Que eles estão correndo, mas depois de um tempo eles não vão se encontrar. Então, vai chegar o momento que aqui o policial vai encontrar com ele. Isso vai acontecer depois de quanto tempo? Aí é isso que a gente quer saber aqui. Aí, primeiro, para a gente entender isso, a gente tem que pensar o quê? Que o movimento do policial foi dividido em duas partes. Porque ele estava aqui. Aqui ele estava parado e arrancou. Ele estava aqui parado e arrancou. Aí depois que ele estava parado e arrancou, é que ele entra depois de um certo tempo em uma velocidade constante, até alcançar o nosso carinha que estava correndo. Aí o que é que a gente pode fazer? Primeiro, a gente sabe que a velocidade do policial, quando ele arrancou, era de 190 quilômetros, que a gente sabe que vai ser igual a 52,8 metros por segundo. Aí, Ô, sabendo Gustavo, disso... Oi. naquela parte ali da aceleração, o segundo não é dividido, não? Na verdade, o segundo é dividido, mas quando a gente... Olha, porque aqui, olha, quilômetro por hora por segundo. Aí aqui é como se fosse uma multiplicação de Assim, já fração, fez que a direto, gente né? vai repetir a primeira, quilômetro por hora, vezes a segunda. É, 1 sobre segundo. Aí
Eu sempre faço isso aqui com o pessoal. Hoje eu não fiz tanto porque, mas esqueci que tinha gente nova, né? Mas geralmente a gente faz isso em toda questão, porque às vezes aparece lá na questão, por exemplo, metro por segundo sobre segundo ao quadrado. Aí o que é que a gente faz? Repete o primeiro e inverte o segundo. Aí para responder, porque vai ficar metro por segundo ao cubo. Sempre a gente vai fazendo essa manipulação para encontrar. Aí é importante que vocês façam isso, porque senão depois vocês podem se atrapalhar na hora do resultado, porque o professor ele cobra que a gente vá colocando as medidas. Se a velocidade vai estar em metros por segundo, em quilômetros por hora, aí fica tranquilo. Deu para entender? Deu, é porque eu não tinha percebido que tu já tinha feito direto. Uhum. Mas qualquer coisa vocês podem ir perguntando. Aí voltando aqui, foi dividido em duas partes. A gente sabe que aqui foi dividido em duas partes. A velocidade do policial, quando ele arranca, a gente sabe que vai ser essa daqui, 52,8 quilômetros. Deixa eu até colocar aqui arranca. E vai ser quando ele pisou no volante e disse, vamos embora. Aí depois disso, a gente sabe que a segunda parte é quando a velocidade vai ficar constante, até encontrar o corredor. Aí o que é que a gente pode fazer? Para a gente descobrir, primeiro, o quanto ele vai gastar para alcançar enquanto ele acelera e quanto tempo ele gasta. Ficou complicado. Agora vocês dizem, Gustavo, ficou complicado, eu não estou entendendo nada que você disse, não. Não, vamos sem pressa. Olha, a aceleração, que aqui está falando que ele acelerou. Aí aqui a aceleração é o quê? A aceleração a gente pode considerar como a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido por o tempo final menos o tempo inicial. Aí aqui já é assim. Aí a gente pode usar outra forma para não se atrapalhar. V2 menos V1 sobre T2 menos T1. Para ficar até bem mais objetivo para vocês, não se confundir, porque vocês sabem que o tempo 2 vai ser quando ele estiver constante e o tempo 1 será quando ele logo arrancar. Aí substituindo os valores, aqui a gente já tem. A gente já tem que a aceleração ela vai ser igual ao quê? 52. Aí aqui a velocidade final ele já deu, que foi a velocidade do policial, que é no tempo 2, que é a velocidade final. 52,8. Aqui, metros por segundo. Menos. Qual foi aí eu pergunto para vocês, qual foi a velocidade inicial dele? Não foi a velocidade quando ele saiu do arranque? E qual é a velocidade de quando ele sai do arranque? A velocidade quando ele sai do arranque vai ser de 0 metros. Aí, sobre o tempo final, que é o T2, é o que a gente quer saber. E o tempo T1 é o instante zero, porque ele saiu do momento zero. Aí aqui tem a grande pegadinha da questão, que vocês não perceberam e eu deixei passar por causa disso. Porque aqui na aceleração, a questão, ela fala que é 80 quilômetros por hora por segundo. Aí aqui a questão, a gente vai e faz erroneamente essa divisão. Eu até deixei passar. Quando o João Vitor comentou, eu pensei que ele ia comentar sobre isso aqui. Porque a questão ela vai falar que é quilômetros por hora por segundo. Aí quando a gente vai fazendo essa conversão, a gente não vai encontrar 22,2 quilômetros por hora. Após fazer essa conversão, a gente vai encontrar 2,22 quilômetros. Mas por quê, Gustavo? Porque essa questão aqui é uma questão de nível difícil, então eles não fariam nada fácil. Tinha uma pegadinha no início, que por mais que você respondesse ela bem, você ia chegar nessa parte e ia se atrapalhar. Aí vai ser igual a 2,2 metros por segundo, a gente pode deixar. Aí agora você me pergunta, ô Gustavo, pelo amor de Deus, por que vai ficar 2,2 metros por segundo? Aí eu vou dizer para vocês que quando a gente estudou introdução à física, tinha uma tabelinha lá de conversão, que a gente começava a converter as questões. Aí chega numa questão dessa é uma pegadinha. Essa daqui realmente eu vou ficar devendo para vocês na próxima aula,
porque eu não fiz a conversão dessa daqui. Se eu não me engano, tem que fazer outra divisão também. E é por 10. Mas eu vou ficar devendo para vocês para a próxima aula. Mas essa questão, essa daqui é uma pegadinha muito grande. Foi porque eu não tive tempo de pesquisar. Aí a gente sabendo disso, aqui pode colocar aqui, olha, 2,2. Que vai ser igual a metro por segundo ao quadrado. Aí isso aqui vai ser igual a 52,8 menos zero, a gente só vai repetir, 52,8 metros por segundo. Aí aqui embaixo a gente sabe que vai ter o nosso ilustríssimo tempo, que vai ser igual ao tempo final, é o tempo 2. Aí, sabendo disso, o que é que a gente pode fazer? Não pode multiplicar meios pelos extremos? Aqui era como se tivesse 1 dividindo. Então, 2,2 vezes o T vai ser 2,2 T2 metro por segundo ao quadrado sobre 52,8 metro por segundo. Aí chegou aqui. T2 vai ser igual a 52,8 metro por segundo sobre 2,2 metro por segundo ao quadrado. Aí aqui é o charme da questão. A divisão aqui vai dar igual a 24, mas o que eu quero destacar não é a divisão, é aqui, ó, metro por segundo. Aí aqui aparece outra vez, divisão de fração. O que é que a gente faz? Repete a primeira e inverte a segunda. Aí vai ficar segundo ao quadrado sobre metro. Aí se a gente fizer essa divisão, aí vai ficar 24 metros por segundo ao quadrado sobre aqui metro por segundo. Aí isso aqui a gente descobre que o tempo vai ser igual a 24 metros por segundo. É segundos, na verdade, que a questão está pedindo aqui o tempo, 24 segundos. Aí isso aqui que eu falo para vocês, por que é importante fazer isso? Eu faço na grande maioria das questões. Porque a maioria das questões ela não vai dar o valor, se vai ser em metros por segundo ou em quilômetros por hora. E o professor ele termina cobrando que a gente faça isso. Não que a gente pode fazer isso até direto, mas eu faço com vocês para que vocês entendam como é que está sendo o procedimento. Aí a gente encontrou o quê? Que o tempo, que esse tempo aí vai ser igual a 24 segundos. Aí agora, como a gente tem o tempo, o que é que a gente faz? Já que a gente tem o tempo, que é igual a 24 segundos, o tempo da aceleração. Aí aqui é importante que a gente destaque é o tempo da aceleração. Deixa eu colocar aqui o tempo da aceleração, para vocês não se perderem. A gente tem o tempo da aceleração, o tempo 2. Aí aqui, a gente pode calcular a distância. A distância a gente sabe que é ΔX. Aí aqui do policial, no tempo 2, vai ser igual a velocidade inicial vezes o tempo, 2. Mas aqui a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Porque a questão ela fala que aqui a aceleração é constante. Aí por isso a gente pode usar a fórmula. A grande questão é de física, que eu quero que vocês entendam, é que são milhares, muitas fórmulas. E a gente só entende qual fórmula usar quando a gente tem os dados. Não é meio que mais questão de tentativa e erro quando a gente sai respondendo. Mas é importante que a gente tenha essa noção, porque é muita coisa. Mas geralmente tem muito material na internet. Depois, se vocês quiserem, eu até mando um para vocês que tem assim dizendo quando é a fórmula da aceleração constante, essas coisas. Eu posso procurar depois, se alguém quiser. Aí, a gente tendo isso, pode substituir. Aí, vamos pensar o que agora? Que o nosso parceiro policial, ele vai sair do repouso, né? Na verdade, aqui, a gente vai fazer isso aqui para o tempo 1. Perdão, minha gente. Porque a gente encontrou já as questões no tempo 2. Aí vamos imaginar que o policial saiu do repouso, né? Aí ele saiu lá do repouso,
Ou seja, que a velocidade dele vai ser igual a 0 metros por segundo. Aí o que é que eu quero que vocês entendam aqui? Que o ΔX do policial no tempo 1 ele vai continuar. Aí o que é que realmente vai acontecer aqui? Como a gente sabe que a velocidade é zero, tanto faz multiplicar 0 vezes 0, 0 vezes 10. Como aqui seria 0 vezes 24, não vai continuar zero. Então a gente não precisa repetir, não. A gente pode colocar que a aceleração vezes o tempo ao quadrado vai ser igual a 2. Aí fazendo isso, aqui ó, ΔX do policial, quando ele sai do repouso, vai ser igual. Vocês concordam que aqui em cima não tem um 1, né? Então, para a gente não ficar fazendo tantas divisões no início, a gente pode fazer aqui 1 meio. Aí deixar aqui 1 meio, que vai ser igual a aceleração. Mas qual é a aceleração? A aceleração, como a gente viu, é 2,2. Aqui, metro por segundo ao quadrado. E aqui está a grande pegadinha da questão, né? Como eu disse para vocês, esse 2,2, se a gente fosse fazendo, ia fazer muitas coisas certas na questão, mas só por causa desse 2,2, e na verdade lá estava 22,2, a gente erraria a questão. Aí a gente fazendo isso, metros por segundo ao quadrado vezes o 24. E de onde é que vem esse 24? Gustavo, esse 24, ele vem da questão 24 metros por segundo, que a gente encontrou lá do tempo da aceleração, do tempo 2 dele, ou seja, do tempo da velocidade constante. Isso aí vai ser elevado ao quadrado. Aí ΔX com o policial, quando ele vai sair do momento de repouso, vai ser igual a 24 vezes 24 vai dar igual a 576, que é um quadrado. Vai ser elevado ao quadrado, vezes 2,2. Aí aqui a gente vai repetir 2,2 metros por segundo ao quadrado. Aí você diz, cadê o 1, Gustavo? O 1 eu já multipliquei direto aqui com 2,2 vezes 576 metro quadrado por segundo quadrado, porque as unidades também são elevadas. Tudo isso dividido por 2. Aí isso aqui vai ser igual a ΔX, quando o policial ele sai do repouso. Aí vai ser tudo isso igual a 633,6. Aí aqui, como é multiplicação, vai ficar metro por segundo ao quadrado. Aí aqui a gente vai inverter por segundo ao quadrado, segundo ao quadrado. Não, peraí, minha gente, aqui eu me atrapalhei nessa. Aqui vocês não vão precisar fazer muitas manipulações, não, na verdade. Fui eu que me atrapalhei. Aqui você já pode colocar direto, porque se for para fazer manipulações, atrapalham mais. Vai dar em metros. Mas aqui vem de novo outra pegadinha na questão. Vocês forem usar esse valor, vai dar muito trabalho. Essa questão é bem trabalhosa. Tanto que ela é nível 3, é uma questão completa. Aí vocês podem fazer o quê? Pensar assim, a distância entre 630 e 633,6 metros. Não, a distância razoavelmente curta, 3,6 metros não é tanta coisa, assim, pensando no distanciamento. Aí a gente deixa 630 metros para fim de responder a questão melhor. Por quê? Porque se a gente usar 633,6 vai dar um trabalho danado, fora que a questão já é gigantesca. Aí a gente sabe que ele andou aproximadamente 630 metros. E depois ele ficou andando com a velocidade constante. Aí, dessa forma, agora a gente vai fazer a função em relação à posição. Mas como é que a gente vai fazer isso? Através da fórmula da velocidade aqui. Que a gente sabe que a velocidade ela foi lá constante. A velocidade média ela vai ser constante, ou seja, que o x dela, x2 menos o x1 vai ser igual ao tempo 2 menos o tempo 1. Aí a gente sabe o quê? Que vai ser 630 metros a mais do que ele podia andar. Mas como é que a gente pode representar isso? A gente pode considerar aqui, já que é 630 metros a mais do que ele andar, como velocidade média, vai ser igual a gente pode repetir aqui o x2 menos 630 metros.
Aí vocês perguntam, por que 630 metros fica aqui e não vai ficar no X2, Gustavo? Simples, porque ele andou 630 metros a mais, ou seja, ele vai andar aqui 630 metros a mais do que o que ele andou. Aí não poderia ficar aqui, não. Aí vai descontar em relação à distância total. Aí sobre o tempo 2. O tempo 2 a gente ainda não sabe, menos agora o tempo 1 a gente sabe, que é igual a 24 segundos. Aí sabendo disso, eu já tenho essa velocidade média, que a gente respondeu e deu igual a 52, aqui, olha, 52,8 metros por segundo, que a questão ela fala para a gente aqui que esse 52,8 veio dos 190 quilômetros, que foi quando ele atingiu a velocidade máxima para alcançar o corredor, ou seja, quando ele atingiu a velocidade constante. Aí, com a gente sabendo disso, a gente pode colocar aqui que a velocidade média vai ser igual aos 52,8 metros por segundo. E aí, isso aí vai ser igual ao x2 menos 630 metros sobre o tempo 2 menos 24 segundos. Aí aqui a gente pode fazer o quê? A gente pode isolar o x2. A gente pode isolar x2 e pode também dar outro nome para essa variável, porque a gente pode mudar, quem manda aqui é a gente. Aí agora esse x2 a gente vai chamá-lo de x do policial, que vai ser a posição do policial. Para ficar melhor a visualização, é aqui o x do policial, a gente sabe que vai ser igual a os 630 metros mais 52,8 metro por segundo. Aí tudo isso aqui vai ser multiplicado por o tempo ao quadrado menos 24 segundos. Tempo ao quadrado, não. Estou mentindo para vocês pensar. T2. Aí aqui, T2 é em 24 segundos. Aí aqui a gente vai fazer o quê? A gente fez o quê? A gente encontrou uma equação nessa primeira parte. Aí vocês acham que a questão acabou? Acabou nada, ainda tem que encontrar o movimento do corredor. Deixa eu pegar aqui outra folha. Aí, ó, vamos colocar direitinho aqui a nossa informação agora, que a gente sabe que a distância que o policial ele vai correr vai ser igual aos 630. Eu vou tirar aqui as propriedades para facilitar a visualização. Na verdade, eu poderia até tirar, mas se eu tirasse, ficaria um pouquinho obsoleto para vocês, porque vocês iam querer logo fazer as multiplicações e eu vou mostrar para vocês que não vai precisar fazer agora. Então, deixa eu colocar 630 metros mais 52,8 metros por segundo. Tudo isso vai ser multiplicado sobre T2 menos 24 segundos. Aí agora vamos encontrar a posição que o corredor vai fazer. Aí para isso a gente vai usar a equação horária da posição. Equação horária da posição. E qual é essa, Gustavo? A gente sabe que a equação vai ser igual a x, que é igual a x0 mais velocidade vezes o tempo. Aí vamos colocar logo de quem? Aí aqui vai ser para encontrar o corredor. Então a gente pode colocar um C aqui. A gente pode colocar um C que é para saber do corredor. Aí a gente sabe que a distância do corredor vai ser igual a... O que é que a gente tem? A gente tem 34,7. Aí vocês me perguntam, de onde foi que saiu esse 34,7, Gustavo? Deixa eu pegar aqui minha folhinha que a gente fez todas as nossas conversões. E já foi tanto papel que nem eu sei mais onde está o papel aqui.
Não acredito não, que eu perdi meu papel agora, estava aqui na minha mão. Deixa eu ver se eu acho. Não, mas... Aqui, achei. 34,7. Veio de onde? Veio da velocidade do corredor, que foi 34,7. Aí a gente sabe que a velocidade dele ia ser 34,7 metros por segundo. Aí, sabendo disso, agora o que é que a gente pode fazer? Multiplicar sobre... Já que a velocidade dele é constante, a gente sabia aqui que a velocidade dele vai ser igual a 34,7 sobre o tempo. E o x0 é o quê? É zero, vai ser a posição inicial. Então, é zero. Então, a gente montou aqui a equação, a primeira parte da equação. Aí, o que é que a gente pode fazer agora? A gente pode montar uma equação sabendo que o x, que vai ser a distância do policial, vai ser igual à distância do corredor. Aí agora chega aquele momento que o coração da gente bate de alegria, porque a gente está acabando a questão. A gente sabe o quê? Que 34,7 T2 vai ser igual ao quê? A 630 mais 52,8. Aí aqui, T2 menos 24. Aí eu vou fazer a multiplicação com vocês, porque é importante. Eu poderia colocar aqui a resposta, mas era injusto com vocês. Não fazer essa multiplicação depois de todo esse sofrimento. Aí aqui repete 34,7 T2 vai ser igual a... Repete o 630. Aí aqui mais 52,8 T2. Aí aqui menos, já que a gente vai multiplicar o positivo com o negativo, então vai ficar negativo. Porque é aquela historinha, o amigo do meu inimigo é meu inimigo. Aí 52,8 vezes 24. Isso vai dar 1.267,2. Aí agora o que é que a gente pode fazer? Deixar as incógnitas de um lado e os valores, os numerais do outro. Aí esse 52,8 está aqui positivo, vai passar para o outro lado negativo, vai ficar, repete o 34,7 T2 menos 52,8 T2. Isso vai ser igual a 630 menos 1.267,2. A questão é grande, minha gente. Aí, quando a gente faz essa subtração, vai dar igual a menos 18,1 T2. Aí que vai ser igual a 630 menos 1.267,2. Isso aqui vai dar igual a menos 637,2. Aí T2 vai ser igual... A gente não precisa multiplicar aqui. Pode multiplicar por menos 1, mas eu prefiro logo colocar menos 637,2 dividido por 18, menos 18,1, porque menos com menos vai dar mais. Aí, dessa forma, a gente vai encontrar como resultado de T2 35,19 segundos. Aí, vamos arredondar isso aqui que não vai fazer diferença não. De 35,19 para 35,2 segundos. Aí agora eu digo para vocês, essa foi a letra A. Deixa eu até beber água aqui que foi gigante a letra A. E para vocês dizerem que a monitoria valeu a pena, tem a letra B agora. Aí vocês vão olhar assim para a letra B e vão dizer, meu Deus, como essa questão é fácil. A letra B, ela fala, qual é a distância percorrida por cada carro? Aí
que é que a gente pode fazer? A gente, para descobrir aqui, é só substituir o tempo em uma das equações. Vamos pegar essa do policial. E o x do policial vai ser igual a 630 mais 52,8. Aí aqui, t menos 24. Aí a gente repete que o x do policial vai ser igual a 630 mais 52,8. A gente vai repetir agora, porque a gente tem o valor do tempo, já não tem? O valor do tempo que a gente encontrou nessa bendita letra A foi 35,2 menos 24. Se a gente fizer isso aqui logo direto, para não ficar repetindo, isso aqui vai ser igual a 11,2. Aí aqui o x do policial vai ser igual a 630 mais 52,8 vezes 11,2